Olá, eu sou Fernanda Giacomo, nutricionista comportamental, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre quais as consequências de se viver de dieta. Esse é um vídeo especialmente para mulheres. Não que homens não possam também se identificar, mas aqui eu tô falando para o público feminino, tá bom? E se você é novo aqui no canal, tá me vendo pela primeira vez, né? Tá aqui pela primeira vez, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você ficar sabendo quando eu postar vídeos novos. Então vamos lá, galera. Qual que é a consequência para as mulheres de se viver de dieta? Tenho falado bastante sobre isso nos últimos anos, né, em relação à parte de padrão estético, a questão de terrorismo nutricional, como hoje está tudo distorcido quando a gente fala de alimentação saudável, é tudo distorcido. E eu, como nutricionista, eu tenho um papel fundamental, né, como educadora, na verdade. Eu não sou só uma prescritora de dietas, né? Eu sou uma educadora. Então, eu vejo em mim esse papel necessário para esclarecer, né, quais os caminhos que a gente está indo, né? E como mulher, eu também me vi muitas vezes vítima de toda uma constância e de toda uma situação da indústria da dieta. Inclusive, eu fiz um vídeo semana passada falando sobre isso. Se você não viu, tá a descrição do link aqui embaixo. Tá o link do vídeo na descrição aqui embaixo para você ver, tá? Sobre o que não te contam sobre a indústria da dieta, tá? E hoje eu quero falar especificamente das consequências para as mulheres de se viver de dieta. Como eu falei no vídeo, eu já fui uma vítima da indústria da dieta. Ainda bem que eu consegui sair cedo disso e não tive grandes consequências, mas durante o período onde eu tive problemas, eu tive distúrbio alimentar, dos 15 até os 16, quase 17 anos, tá? E isso foi algo que me marcou bastante, tá? Porque me fez agir de uma forma completamente distorcida dos meus valores e do que eu queria para minha vida. Altamente influenciada por essa questão das dietas. Comecei a fazer dieta com 14 anos, né? Eu não acredito que isso tenha sido um dos fatores que me fez tomar a decisão de ser nutricionista. Eu sempre gostei de mexer com comida, de cozinhar, de comer. Sempre me interessou muito a ciência dos alimentos. Eu lembro de aprender sobre os grupos alimentares, tipo, na segunda série, né, com 8, 9, eu já comprava, já pegava na biblioteca da escola livrinho de como cozinhar sem fogão, né? Então, assim, eu sempre gostei da questão comida e de como os nutrientes trabalhavam no nosso corpo, tá? Eu acho que ter passado por essa experiência negativa só foi um ganchinho, tá? Mas não foi o principal, tá? Então eu sempre gostei. Eu falo que ser nutricionista é a profissão da minha alma. Então isso já é algo muito antigo dentro de mim. E ao longo da minha vida profissional, que já tem quase 20 anos aí, eu pude observar todo esse movimento, essa mudança da questão dos padrões estéticos e de como mudou a minha demanda profissional, né? As pessoas, como que elas procuram hoje um nutricionista? Inclusive, a cobrança em relação à parte estética de um nutricionista é muito maior hoje do que há 20 anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, tá? E estudando muito hoje sobre as consequências dessas dietas restritivas, que há muito tempo já é propagada, né, na nossa cultura, hoje a gente já consegue colher frutos e ter dados do que acontece com as mulheres, tanto do ponto de vista metabólico, consequência de saúde, quanto consequências sociais. Então é isso que eu quero colocar aqui, tá? Eu vou falar primeiro sobre as consequências para a nossa saúde, quando a gente faz dietas restritivas a longo prazo, tá? A primeira delas é o metabolismo comprometido. Cara, não tem como ser saudável, sendo que hora você está comendo super pouco, fazendo restrição, hora você está comendo de uma forma excessiva para compensar aquela restrição, ou se realmente desenvolveu um distúrbio muito mais sério, que eu vou, né, comentar, que é de não comer, que é anorexia, que é simplesmente não comer. Não tem como o metabolismo ele funcionar direitinho, ser acelerado,
né, eu ter vitalidade se eu não tenho um contexto alimentar coerente. Se eu estou comendo menos do que eu preciso para manter as minhas atividades basais. O corpo, ele é inteligente, sabe? Ele é espertinho. Ele não consegue, ele não vai funcionar 100% se você não estiver dando condições para isso, tá? Então, ele vai sim poupar energia, ele vai sim ter deficiências nutricionais. Aliás, isso acaba acontecendo por causa de deficiências nutricionais, sejam de micronutrientes, como vitaminas e minerais, ou até mesmo de macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Tá? Então, o metabolismo ele fica assim comprometido. Se ele fica comprometido, várias ações do meu corpo também vão ficar comprometidas, principalmente a parte cognitiva, a parte emocional, tá? O bem-estar, a parte de humor. Isso mexe pra caramba com a gente, bem. Então, assim, é complicado, tá? Isso acontece. Outro risco, outra consequência negativa que eu vejo relacionada para a saúde é o risco de desenvolver distúrbios alimentares, ter aquele medo do cacete de comer. Tá? Eu já tive esse medo, gente. Era desesperador, sabe? Ver meu pai chegando com uma pizza em casa. Eu adoro pizza, eu amo pizza. Eu ficava desesperada, né? Eu lembro uma vez uma amiga que ela me deu uma caixa de... entregando a idade, né? Chamava moranguitos. É tipo uma bolachinha de... Tipo aqueles beliscão de goiabada. Tipo aquele casadinho de bolachinha de nata com recheio de uma geleinha de morango. E eu amo doces que tem morango, né? Ela chegar toda feliz para mim com uma caixinha daquela e eu chorar de desespero, porque eu não queria aquilo, né? Então a gente começa a desenvolver um medo absurdo aí de comer, né? E que pode levar à anorexia, que é realmente a pessoa ela não comer praticamente nada, tá? Ou desenvolver também a bulimia, que é o que eu vejo que é mais comum, que é o comer em excesso e induzir ao vômito, o uso de laxante, né, todas essas coisas. E hoje em dia, o nível de mulheres com compulsão alimentar, né, e comer excessivo, são coisas parecidas, mas têm suas diferenças, tá? É muito grande em função dessa caracterização, né, de que tem alimentos que são bons e são da dieta, e alimentos que são ruins, são do mal, são demonizados e que você não deve comer. Você deve temer esses alimentos. Tipo arroz e feijão, sabe? O pessoal hoje está achando que é obra do demônio, né? Satanás que fez arroz e feijão, né? Então, isso acaba gerando uma paranoia gigantesca em cima disso, tá? E tudo isso, toda essa alteração metabólica e esse risco aumentado de desenvolver distúrbios alimentares, aumenta, sim, o risco de obesidade. Que é justamente o que as pessoas querem fugir. E aí que tá o lance do mal, né? Que eu comentei no vídeo da semana passada. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, que eu falo muita coisa legal sobre isso, tá? Lógico que tem outros riscos metabólicos, riscos de saúde, mas aqui eu coloquei os relevantes, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. E como consequências sociais, o que eu vejo aqui de problemático, né, para as mulheres que vivem de dieta? Primeiro, se você vive de dieta o tempo todo se preocupando com o que você deve comer ou não, se você está com fome, você fica pensando muito nos alimentos, você vai pensar o que você vai comprar no mercado, se você vai sair com alguns amigos, você tem que pensar, nossa, mas será que eu vou comer, que eu não vou, e será que eu vou caber na roupa? Enfim, é tanta paranoia que a gente acaba deixando de prestar atenção em coisas que são muito mais importantes para a gente, né? Como, por exemplo, por que eu ganho menos do que os homens, né? Nós mulheres ganhamos menos do que os homens, sendo que a gente faz as mesmas coisas e até mais, né? Sendo que a gente até tem mais anos de estudos aí com os homens. Por que será, né? Não, a gente não tem energia para pensar nisso, porque a gente está pensando em contar as calorias do que eu comi, né? Do que a gente comeu e se eu estou gastando fazendo exercício, enfim, né? São essas preocupações. Tem um outro ponto também que eu acho super importante, ainda pegando essa questão dos questionamentos, que no Mito da Beleza, que é um livro, né, fala-se muito sobre isso, que uma mulher com fome, ela é uma mulher letárgica, uma mulher obediente, ela não tem energia para questionar, né, ela se fecha dentro dela, né, sem capacidade de resposta.
E é justamente isso que a sociedade, né, o sistema econômico que a gente vive, que é o capitalismo, e é uma sociedade que também é patriarcalista, sempre me enrosco para falar essa palavra, deseja. A gente quer estar submissa e que aceita ali, ó, tipo, o seu salário vai ser esse. Né, o homem ganha 4, você ganha 2. Tipo, ai, que bom que eu ganhei um salário. Gente, mas que bom que eu estou sendo aceita aqui nessa empresa. Né? Então, assim, é justamente o que se quer, pagar menos, né? Lucrar em cima da gente. Então, esse é um ponto de atenção. E como eu disse também no outro vídeo, né, nas nossas inseguranças lucra-se também para fazer com que a gente compre mais coisas. Né? Os produtos para as mulheres também são mais caros. Já ouviram falar da taxa rosa? Pesquisa sobre isso depois, né? Por que um produto de barbear, de cortar pelo da perna rosa é mais caro do que o que é para homem, sendo que a finalidade é a mesma. Dá uma olhadinha nisso depois, tá? Então, isso é um ponto de atenção, tá? Importante, tem essa questão social, tá? Outro ponto, terceiro ponto de consequência social, né, que eu vejo aí de se viver de dieta, é que a gente alimenta uma indústria mentirosa e que fatura bilhões, né, de dólares aí por ano em cima das inseguranças implantadas por ela mesma. Né? Indústria essa que está associada à indústria da beleza, da moda e da pornografia. É isso, gente. Nós mulheres queremos alimentar a indústria da pornografia? Olha que coisa, que baixaria. Né? Então começa a pensar nessas associações, em como que está o padrão estético hoje, né? Se não tem a ver com dos filmes pornôs. Né? Ou até mesmo induzir aqui a questão da infantilização da mulher. Né? E aí não entra um pouquinho na questão até de indução à pedofilia? Olha que papo pesado, né? Então, a gente quer contribuir para isso? Eu não quero. E você? Pensa bem, tá? E como uma última consequência social, que eu acho muito interessante isso fala bastante no livro Mulheres que Correm com os Lobos, tá? Que eu acho bárbaro, é um livro que toda mulher deveria ler, tá? É uma bíblia, a Bíblia da Mulher, que é o seguinte: quando a gente vive de dieta, mulheres, né, por não aceitar o nosso corpo, por não aceitar a nossa estética, a gente, de certa forma, a gente está negando toda a nossa linhagem feminina. Né? A gente também está rejeitando o corpo das mulheres, da nossa família, da nossa mãe, das nossas avós, né, dos antepassados, e também está servindo de referência negativa para as mulheres que vêm da nossa família. E quando a gente não tem essa aceitação, a gente tem essa rejeição do nosso clã, a gente rompe esse clã, afasta, e isso enfraquece, né? Enfraquece o clã. Então vamos falar aqui de mulheres que estão separadas por não se aceitarem, são mais fracas, é aí que a gente perde a nossa referência, é aí que a nossa vida fica solitária, e que a nossa vida fica pesada, e a nossa vida fica difícil. Tá? Então, olha só como o buraco é muito mais embaixo quando a gente vive de dieta, não é só, lógico, quando eu falo só, não estou desmerecendo a questão da paranoia alimentar, é ruim isso, eu já vivi isso, mas quando eu comecei a entender que compromete o meu sistema familiar, gente, meu Deus, eu falei, gente, eu preciso levar essa mensagem para o mundo, né? Eu preciso levar isso. Eu tenho uma filha de 7 anos, né? Que já recebe influências da mídia constantemente, por mais que eu eduque ela, isso é forte. Né? Então, como que eu tenho que estar comigo mesma para trabalhar isso com a minha filha? E se eu tiver netas? Né? E eu trabalhando isso positivamente em cima de mim, como que isso reflete na minha mãe, que também se cobrava em relação ao seu corpo? Tá? Então, gente, o buraco é muito mais embaixo e eu vejo que realmente a gente trabalhar o nosso corpo saudável, né? A nossa mente saudável, mas com cuidado, com carinho, sem esse martírio, sem esse autoflagelo, esse é o caminho para nossa liberdade, né? Liberdade de expressão, para a gente ter uma vida mais leve e uma vida realmente alinhada com os nossos valores. Tá? Então é importante a gente ter clareza sobre esses valores e ter uma vida digna. Né? Isso eu vejo como algo mais importante. Então, assim, não se deixe influenciar por essa questão das dietas. Eu sei que é muito difícil, a gente vive hoje num mundo
onde pessoas da minha geração aí de 40 anos já nasceram dentro desse contexto de dieta. Então é difícil pensar num mundo diferente desse, né? Num mundo onde a gente busca se alimentar por prazer, por cuidar do corpo, por trazer leveza ao se alimentar, não exista mais a compulsão, vamos dizer assim, né? Os números de pessoas com compulsão reduzem-se muito em função disso, né? Eu vejo que isso é possível, entendendo o contexto, né, do passado, entendendo o que está acontecendo, por que está acontecendo, e o poder que a gente tem nas mãos hoje, que é o conhecimento e a flexibilidade para a gente se unir com outras pessoas que estão querendo mudar. Tá? Então, se você é uma pessoa que realmente quer mudar esse contexto, quer mudar esse padrão de pensamento, então você está no lugar certo. Tá? Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, o que você achou. Compartilha com mulheres que estão precisando ouvir isso. E aproveita para me seguir nas minhas outras redes sociais. Bota Fernanda Giacomo em tudo que vocês vão me achar lá, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.